Meus irmãos, a gente precisa, de vez em quando, por amor daqueles que estão chegando, e estou vendo que nós temos alguns visitantes hoje conosco, e louvado seja Deus por isso, por amor deles, de vez em quando lembrar um passo ou step que a gente está na exposição dos Efésios. Hoje nós vamos tratar, como está aí, ó, bem colocado na nossa projeção, o tema geral da nossa série é a glória da igreja, e hoje, especificamente nessa passagem, nós vamos tratar sobre filhos das trevas e filhos da luz. Toda vez que a gente dá um tema é porque na própria passagem já expõe esse tema. Vocês vão ver hoje que a gente vai falar de um contraste que existe, que é natural, entre luz e trevas. E você vai ver que quem produz alguma coisa sempre é luz. Trevas é a ausência de luminosidade. Trevas são a ausência da operosidade. Isso é trevas nas Escrituras. Quando alguém está em trevas, é porque ele operosamente não tem feito coisas que foi estabelecido para que ele faça. Isso é andar em trevas. Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa, logo de começo, tirar essa ideia meio mística. E quando a gente está falando de trevas, a gente está falando de um mundo, né, espiritual, sombrio, né, aquela coisa até meia macabra, não é? Não. Trevas é a ausência de luz, trevas é a ausência de operosidade, trevas é a ausência de fazer o que é preciso ser feito. Quando a gente não anda segundo o que foi estabelecido, nós estamos andando em trevas. É isso que nós vamos ver nessa passagem de hoje. Não esqueça, esse grande bloco que nós estamos, que vai desde o capítulo 4, 7, até o capítulo 6, 9, esse grande bloco, é um bloco que trata sobre santificação. Apóstolo Paulo está preocupado, porque se eu e você não estivermos engajados e termos uma vida santa diante do Senhor, meus irmãos, não haverá unidade no nosso meio, não haverá um corpo, seremos partes esfaceladas que se reúnem domingo, esporadicamente, para cantar os louvores e ouvir uma boa palavra para a semana. Se nós quisermos ser igreja, se nós quisermos ser corpo, todos nós que aqui estamos, temos que estar comprometidos com o processo de santificação. Por isso que Paulo, numa carta como Efésios, que trata sobre igreja, gasta quase 2 capítulos para trabalhar a santificação. Trabalhar a santificação, trabalhar a santificação. É isso que ele vai fazer hoje de novo. Ele está comprometido que a igreja do Senhor seja a igreja santa, meus irmãos. Por quê? Porque o Senhor diz em Levíticos, e Pedro repetiu isso, sede santos, porque eu sou santo. Como um Deus santo e puro pode ter um corpo, uma igreja impura? Qual é a lógica disso? Não existe. Então é por isso que a gente precisa estar comprometido, de fato, com a busca de santificação. Depois de falar de modo geral dos nossos comportamentos, Paulo agora cada vez mais vai nos aproximando de falar para a gente de uma forma mais particular. E agora ele vai trabalhar o contraste entre o comportamento dos filhos das trevas e o comportamento dos filhos da luz. Veja se não é assim, pois outrora eram as trevas. Veja o verso 8 da sua Bíblia. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eis aqui o grande contraste dessa passagem. É sobre isso que nós vamos expor nessa manhã. Então nos aproximemos do texto. Já vimos a estrutura, já vimos o contexto mais próximo, mais distante da passagem. Agora vamos nos aproximar das obras dos filhos das trevas. Paulo começa nessa perspectiva. O que é trevas? Depois ele acaba com o que é obra da luz. Então vamos lá. Primeiro, as obras das trevas, que está do verso 3 até o verso 7. Veja, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz no verso 3, ele diz assim: mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. De que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que é essa impundícia? O que é essa palavra que às vezes a gente carece de definição? Impundícia.
a gente pensa logo com sujeira, alguma coisa impura, imunda. Só que Paulo é mais profundo, o português não trouxe a ideia mais profunda do original. A ideia aqui é porneia. O termo lá no grego é porneia, de pornografia. De onde vem a raiz da ideia de... Lá na frente vai ter outra palavra, incontinente. O que é incontinente? Lá é pornôs. Paulo está preocupado com a nossa vida sexual, da nossa sexualidade precisa ser sadia. Veja, o apóstolo está dizendo assim, a impureza na área sexual e toda sorte de imundícia, toda sorte de sujeira, daquilo que não deve ser feito na área da sexualidade, ou cobiça do homem e da mulher alheia, dos relacionamentos alheios. Essas coisas não convêm a santos. E, meus amados irmãos, a palavra aqui, como eu disse, é porneia. De onde vem a nossa palavra pornografia? Porque Paulo está preocupado com a vida dessa área dos Efésios. E ele está lembrando a gente que estamos imersos numa cultura, como os Efésios também estavam, da sexualidade distorcida. Nós hoje vivemos uma cultura do sexo aberta, declarada, escancarada, sem nenhum pudor, sem nenhum controle. Nossas crianças estão expostas a essa cultura. Nós estamos expostos. Os dados são horrendos. E eu não vou ficar gastando tempo aqui com dados, chovendo molhado, que vocês já sabem disso. Cada vez mais os nossos jovens iniciam a sua vida sexual mais cedo. Eles estão sendo estimulados. Nós, maridos com problema de pornografia na internet. Mulheres, antigamente a cultura era opressora a ponto de deixar as nossas mulheres num canto oprimida com essa questão do sexo. Hoje não. A revolução feminista fez com que elas saíssem da caixinha e agora elas propõem o sexo. Elas ditam a regra do sexo. Foi de um extremo para o outro. E é por isso que nós temos que ter cuidado com isso. Esse texto é atualíssimo. Por quê? Porque esse problema não é um problema de hoje. É um problema de muito tempo atrás. E é por isso que eu amo as Escrituras, meus irmãos. Eu amo as Escrituras porque ela é a resposta para os nossos dias. De tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Ela nunca é ultrapassada. Ela é o jornal do dia. Se você confrontar as Escrituras com o jornal do dia, você vai perceber que as Escrituras sempre têm o remédio para confrontar o problema do dia. E aqui está mais uma vez isso acontecendo. O apóstolo Paulo está dizendo, a impudícia nem sequer nomeie entre vós como convém a santos. Não era nem para a gente falar sobre essas imoralidades. E às vezes a gente curte, compartilha e participa dessas imoralidades. Não era nem para a gente nomear, nem sair da nossa boca certas impurezas, impundícias, pornografias. Mas não. Às vezes a gente até está já acostumado com esse tipo de cultura. A gente ri, a gente se diverte, fazemos piada disso, porque é tão comum, é tão normal já, que não precisa a gente se preocupar em nomear. Só precisa a gente se preocupar em não fazer. Veja, as Escrituras estão dizendo que não deveríamos nem nomear essas coisas. Vocês deviam se afastar dessas coisas. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Nomeie entre vós como convém a santos. E Paulo continua, a conversação torpe. Conversação torpe aqui é em torno nesse mesmo problema da área sexual. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro. Aí depois a gente vai tratar do avarento. Mas veja, o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas não herdarão os céus, não herdarão a herança de Cristo e de Deus. Isso é sério. Veja, nós estamos sendo chamados aqui, pela palavra do Senhor, a uma vida que coloca o sexo no lugar certo. Não é dizer que não haja uma sexualidade. Não é isso. O Senhor criou-nos seres sexuais.
O Senhor nos criou ser para procriação, para expansão, para edificação da nossa família mutuamente. Para que o sexo não apenas se torne um meio de procriação, mas também para o nosso lazer com a nossa esposa, com o nosso esposo, no devido tempo, dentro do casamento. Não há problema com isso. O que as Escrituras estão apontando é um defeito do propósito da nossa sexualidade. É um desvio. Que aí passa a ser impureza, impundícia. Sexualidade no local certo, saudável, é maravilhoso. O que as Escrituras estão denunciando é a distorção da nossa sexualidade. Que está à vista. Não só com os movimentos de todas as letras e siglas do mundo de hoje, não só com esses movimentos aí que defendem todo tipo de gênero, está totalmente distorcido e fora de propósito. E nós, como servos de Deus, precisamos continuar não só denunciando, mas vivendo uma vida purificada nessa área. Não adianta a igreja dizer ser contra essas coisas e na prática dela do dia a dia ela produz a mesma coisa. A gente às vezes denuncia e às vezes se compromete com aquilo que a gente está denunciando. Precisamos ter cuidado. E a gente sempre acha que isso não pode nos atingir, porque de alguma maneira nós estamos blindados. Blindado de quê? Existe uma carne ainda em nós. Existe ainda alguma coisa militando nessa carne que a gente precisa vencer. E a gente vence se aproximando cada vez mais de Cristo e da sua luz. É isso que a gente vai ver lá mais para o final. Então, Paulo está preocupado, meus irmãos, e nós deveríamos estar preocupados com o nosso comportamento, nossa conversação, nossas piadas de mau gosto, nossos compartilhamentos de situações em redes sociais que às vezes nos expõem mais do que nos protege, nossas chocarrices, nossas conversas inconvenientes. Como é que a gente combate isso? Com ações de graça. Veja como é que Paulo faz. Antes, pelo contrário, ações de graças. Quer ver uma coisa que elimina totalmente e purifica a nossa conversa? É quando a gente está falando de bênçãos que nós alcançamos da parte do Senhor. É ou não é? Ela purifica a nossa conversa. Alguém chega para você e está conversando sobre alguns temas determinados que não deveriam estar acontecendo, e você chega e diz assim, mas meus irmãos, eu queria compartilhar uma coisa da parte de Deus. Para a gente agradecer aqui. Eu queria que vocês agradecessem comigo. A conversa muda logo. O tom purifica na hora. É isso que Paulo está dizendo aqui. Contra esse tipo de conversação, chocarrice, piadinha, dessa área sexuais que a gente gosta de fazer, vamos trocar a conversa por ações de graça. Vamos dizer o que Deus tem feito na nossa vida. Que não é pouco. É muito. O que ele tem feito dia após dia aqui nesse contexto nosso de imigração, que vocês sabem que é um contexto dificílimo. O que ele tem nos socorrido. O que ele tem nos suprido. O que ele tem nos dado como igreja, como família, como irmãos, como comunidade. Vamos trocar nossas conversas por isso. Conversas que sejam intencionais, que edifiquem, que glorifiquem o Senhor, que tragam ações de graças. É por isso que Paulo está dizendo, o melhor antídoto é você dar ações de graças, de vez de emprestar a sua boca a esse tipo de fanfarrice desproporcionada, impura, e que muitas vezes a gente gosta pra caramba de fazer. Essa que é a verdade. Segunda coisa que os filhos das obras da luz também fazem, avareza, amor ao dinheiro. Veja se não é isso que está no verso 5. Sabei, pois isso, nenhum incontinente aqui é pornô, ainda ele está pensando em pornografia, Paulo, ou impuro, Paulo está na mesma página ainda, mas só que ele acrescenta uma outra coisa à lista de pecados. Olha, o avarento, que é idólatra. Eu fiquei pensando comigo, não sei se você está pensando a mesma coisa agora no texto. Como é que Paulo pega pecados da área da sexualidade e agora ele traz dinheiro? E eu fiquei pensando, será que não é daqui, dessa construção paulina, que a gente às vezes diz assim, as principais fontes de pecado, sexo e dinheiro?
Talvez seja daqui que parte a ideia que as nossas mais fontes de pecado, maior fonte que desvia o homem, o ser humano, a mulher, é o sexo e o dinheiro. Talvez seja dessa construção paulina. Paulo está agora colocando em pé de igualdade a questão da avareza, que é, ele ainda qualifica, que é idolatria. Que é idólatra, melhor, essa é a palavra que ele usa aqui no português. Ou seja, é uma idolatria ao dinheiro. É a mesma contaminação dessa. É o mesmo poder destrutivo dessa área da sexualidade distorcida. É o mesmo poder destrutivo do dinheiro. Meus irmãos, o dinheiro diz, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é o problema é quando eu me relaciono de maneira equivocada com ele. Quando eu deixo ele ser o Senhor e eu servo. Nós temos que estar na posição em relação ao dinheiro de usá-lo e ele não nos usar. O problema é esse, que muitas e muitas vezes nós somos usados pelo dinheiro e não o usamos. Esse é o grande problema. O dinheiro está à nossa disposição, a gente luta, a gente trabalha, consegue, para propósitos específicos. Cuidar da nossa casa, da nossa família, da educação dos nossos filhos, ok. Mas também, e necessariamente, a visão das Escrituras que a gente viu na semana passada, que trabalhe para com que tenha que acudir o necessitado. Quem está escravizado pelo dinheiro, quem gosta da fama que o dinheiro traz, quem gosta da... É uma palavra nordestina que talvez vocês não vão, mas eu vou traduzir para vocês. Da pabulagem, do discurso frívolo sobre ter. Já viu alguém que você diz assim, rapaz, eu consegui isso. Aí ele está na conversa e diz, eu tenho também. Aí você diz assim, mas rapaz, fulano conseguiu fazer uma viagem, sei o quê, e ele está perto de você e diz, eu já fiz. Aí você diz assim, por quê? Porque ele tem necessidade de mostrar que ele também já alcançou aquelas coisas com o seu dinheiro. Então, muito cuidado com isso. O dinheiro tem um poder tanto destrutivo na nossa vida quanto a questão da sexualidade. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, colocando os dois de pé de igualdade. Então nós temos que entender que essa relação com o dinheiro, ela precisa ser, da nossa parte, saudável, ao ponto de não chegar numa idolatria. Tem gente que adora dinheiro. E adora tanto que troca qualquer coisa por ter esse dinheiro. Troca, inclusive, uma relação saudável com o seu Deus. Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro mandamento é esse. Não terás outro Deus além de mim. Esse é o primeiro mandamento. E nada, absolutamente nada, que tome o lugar do Senhor pode ser colocado na nossa vida. O dinheiro não pode nos afastar, meus irmãos. Ele pode até tentar. A gente pode até ser massacrado por essa sociedade consumista que a gente vive. E o problema da nossa igreja, o problema é que a igreja dos nossos dias, melhor dizendo, não da nossa igreja aqui em Tampa, mas o problema da igreja dos nossos dias é essa pressão social por consumo. É a definição, aí é pior ainda. Quando você coloca a ideia de que bênção está associada a dinheiro, pronto, aí acabou-se. Quem foi que disse para você que aqueles que têm todas as coisas materiais desse mundo, que o dinheiro pôde comprar, eles que são os abençoados? Quem foi que disse isso? Os verdadeiros abençoados é aqueles que vivem como filho da luz, que não se corrompem com conversação torpe e nem está à disposição de dinheiro nenhum. Eles estão apenas concentrados em viver cada vez mais aquilo que o Senhor quer que eles vivam, para a glória do Senhor. Isso não tem a ver com a quantidade de conta bancária, com o posse que a gente tem. Jesus disse isso abertamente, que a abundância da vida de um homem não se constitui na quantidade de bem que ele possui. Ele disse isso naquela parábola do louco, que não sabia como é que ele ia perder a safra, construir mais celeiro para não perder a safra estava aumentando, e o louco disse,
come, agora pronto, agora consigo construir mais celeiros para não perder nada, agora minha alma tem, come, bebe, regala-te. Jesus disse, você é um louco. Hoje te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Jesus diz isso em Mateus 20, na parábola do louco. Ele diz o seguinte, a felicidade de um homem não se constitui na quantidade de bens que ele possui. Não mesmo. Não mesmo. Eu posso dar inúmeros testemunhos aqui para vocês de quanto na minha vida pastoral eu já acompanhei pessoas que tinham muito dinheiro e não desfrutavam de um relacionamento saudável com o Senhor nem com dinheiro. E quantas outras que não tinham nada, paupérrimas, mas nós éramos abençoados com o seu testemunho. Quantas pessoas? Quantas? Quantas? A diferença dessas pessoas é que elas nunca deixaram se enganar pela validade ou temporalidade do dinheiro. Então, não esqueça disso, meus irmãos. Essas talvez são as duas obras principais dos filhos das trevas. Sexualidade distorcida e idolatria ao dinheiro. Esses são os dois pecados que os filhos das trevas mais caem e mais cometem. Veja, o verso 6 diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, por que coisas? Que coisas? O sexualidade distorcida e o dinheiro. Por essas coisas vem o quê? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus tratará com os incontinentes, os impuros, os idólatras. Ele não vai deixar ninguém impune. Cuidado com que você vê um retrato da vida de um amigo. Ah, mas o amigo está fazendo isso, está dando certo, pastor. Essa é a vida do amigo, não é a sua. Além disto, você só está vendo um recorte da vida do amigo. Acompanha ele. Se ele tiver idolatria, se ele tiver prostituição, se ele tiver amando dinheiro mais do que ele deve, acompanha o final do trailer. Você só está vendo o trailer, acompanha o final do movie, do filme, da vida dele. Veja onde ele vai acabar. Não tem um que escape. Porque sobre estas coisas vem a ira de Deus. É a palavra do Senhor que está dizendo. Deus não vai deixar isso impune. Não vai. Aí eu não quero pagar para ver. Acho que nós não deveríamos pagar para ver. Deveríamos pensar na nossa postura em relação a sexo e dinheiro e consertar o nosso caminho. Talvez essa seja a melhor proposta para nós. Portanto, não sejais participantes com ele. Olha o aviso. Vocês, verso 7, vocês não participem com essa turma. Vocês não invejem a condição de pecadores. Vocês não invejem a condição de pessoas que não têm compromisso com Deus. Não invejem. Não participe com eles. Não dê apoio a isso. Não aplauda quando eles estiverem falando. Com amor, repreenda-os. Com amor, mostre a luz. Seja luz no meio dessas trevas que os seus amigos e sua família, muitas vezes, a minha também, vivem. Diga para eles, saiam disso. A ira do Senhor está sobre vocês. E o verso 8. Pois outrora eram as trevas. Vocês não podem mais compactuar com isso, participar disso, porque vocês eram assim. Ou a não ser que vocês ainda são. Mas vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Andai como filhos da luz, não como filhos das trevas. Eis aqui o grande contraste desse texto, meus irmãos. Uma chamada para que a gente não viva mais paquerando ou namorando a vida daqueles que estão em trevas. Às vezes a gente tem inveja. A maioria não, alguns dos nossos influencers mais queridos são pessoas que estão caminhando em trevas. Cuidado com isso. Eles podem, de alguma maneira, influenciar a sua vida. De maneira tal que você possa caminhar
participando com eles. Então, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo agora faz um contraste. Do verso 3 ao verso 8, o apóstolo Paulo vem dizendo: não tenham a sexualidade distorcida, nem converse besteira acerca dessa sexualidade. E não se entreguem à idolatria ao dinheiro. Agora o reverso. Agora as obras do Filho da Luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o referir é vergonha. Então veja, a primeira coisa, o primeiro fruto, ou essa tríade, ou essas três características desse fruto do Filho da Luz é bondade, justiça e verdade. Nenhuma dessas três estão fora do fruto de quem? Do Espírito, de Gálatas 5:22. Todas as três estão naquela lista do fruto do Espírito, é um só, mas é que nem uma laranja, que tem vários gomos. Não é assim? A laranja a gente tem o gomo da bondade, do amor, da justiça, mas é um fruto só. Essas três características desse fruto da luz não é diferente de Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. Só que, por que Paulo coloca isso aqui? Veja a dinâmica do apóstolo Paulo. Porque aqui bondade é o antídoto contra o mal que a impudícia, que a pornografia produz. Paulo está dizendo essa bondade aqui é qualificada com a questão do mal moral. Porque, na verdade, o que a sexualidade distorcida provoca é uma maldade com os seres humanos. É uma maldade ao ponto de nós ficarmos descaracterizados como pedaços de carne que são desejados uns pelos outros e usados e jogados para lá. Isso é maldade. Isso é mal. Nós não somos um pedaço de carne para ser desejado por homens ou por mulheres e sermos usados e descartados para o próximo encontro, para o outro. Isso é maldade. O apóstolo Paulo está combatendo isso, dizendo, ao invés disso, a gente ama a bondade. Porque o que fazem os filhos das trevas é maldade uns com os outros. E essa bondade é qualificada por verdade, porque eles vivem na mentira. A idolatria do dinheiro é falsa. A idolatria da sexualidade é falsa. A gente prefere a mentira. Desculpa, eles preferem a mentira e nós preferimos a verdade. Nós queremos verdadeiros relacionamentos de homem e mulher. Os filhos. A gente quer relacionamento verdadeiro com dinheiro. Não queremos que eles nos use. A gente quer usá-lo para abençoar a nossa vida e a vida dos outros. A gente quer coisa verdadeira. A gente não quer coisa efêmera, passageira. A gente quer coisa justa. Por isso que é justiça. Então veja, quem se deixa levar pelas obras das trevas, certamente não atingirá a bondade, a verdade e a justiça. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Trabalhando essas características principais dos filhos da luz. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz sobre o filho da luz é que ao invés de exaltar as obras das trevas, os filhos da luz as reprovam. Veja o verso 11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós reprovamos. Nós não incentivamos pecado. Nós não brincamos com pecado. Não temos o nosso pecado de estimação. A gente não diz assim, olha, sabe, olha, esse aqui eu já orei tanto ao Senhor, tá bom, isso é assim mesmo, eu vou deixar isso aí na minha vida. Eu não tenho como vencer. Eu já pedi, eu já orei, já fiz jejum, eu já pedi pra gente orar, eu já confessei meu pecado ao pastor, já confessei o pecado ao irmão, eu já confessei tudo, já fiz tudo e não consigo me livrar disso, então tá bom, então deixa ele aqui na minha vida, vai. E nós vamos fazendo de conta que é assim mesmo.
Isso não é atitude de filho da luz. Filho da luz luta contra o pecado, às vezes é derrotado, verdade, mas não tem prazer nisso. Não fica com atitude leviana em relação a isso. Ele se levanta contra isso. Os filhos da luz querem andar em luz e não querem andar nas trevas do seu pecado. Apesar do pecado ainda estar presente na sua vida. Mas eles lutam, eles não desistem, eles insistem, eles chegam e choram diante do seu Deus, dizendo: eu quero ser diferente. E o Senhor não desprezará esse tipo de oração. O Senhor, às vezes, pode, meus irmãos, trabalhar o tempo que for para que a gente se aproxime mais por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor não tem prazer neles e nem nós devemos ter. Nós temos que continuar insistindo para não referendar as obras das trevas e reprová-las. Não aceite nunca que o seu pecado possa determinar a sua vida. E a terceira e última coisa, aí é um fechamento do apóstolo Paulo de forma extraordinária, trazendo Cristo para a conversa. Aqui o apóstolo vai trazer Cristo para a conversa. Veja o que ele faz. Veja o que ele faz agora no verso 13 e 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, até agora o apóstolo Paulo falou sobre o quê? Sobre os filhos da luz. O apóstolo Paulo tinha falado do fruto da luz, dos filhos da luz, mas agora o apóstolo Paulo fala da luz. E ele vai descrever quem é essa luz. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz aqui, há uma desconfiança séria que isso seja uma citação de Isaías 60, verso 1. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem é que vai nos iluminar? Cristo. Quem é a luz deste mundo? Cristo. Jesus, quando esteve entre nós, disse: eu sou a luz do mundo. Aqueles que creem em mim não andarão em trevas. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: os filhos da luz, eles se aproximam da luz, eles correm para a luz, é Cristo quem ilumina eles. Eu disse que essa citação de Isaías 60, verso 1, é bem discutida entre os comentaristas. Alguém disse que isso não é Isaías 61, mas é um texto muito parecido com 61. Alguém disse que é 64. Enfim, não importa de onde veio essa citação. A citação é que desperta tu que dormes, ou seja, quem estava morto, levante-se entre os mortos, e Cristo vai iluminar você. A fonte de iluminação da nossa vida não são as atitudes que a gente vai tomar, mas a aproximação que a gente faz da luz. Porque eu disse no começo, luz é ativo. A trevas é a ausência da operosidade da luz. Quando Deus nos criou, havia trevas, quando ele criou todas as coisas, diz o verso 1 de Gênesis. Como é que diz Gênesis 1:1? Como é que diz? Quem se lembra? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que é que foi feito no verso 3 para dissipar as trevas do verso 2? As trevas do verso 2 não foi removida, senão com a operosidade da luz. E disse Deus, e haja luz. E houve luz. A luz é a operosidade nas trevas. A ausência da operosidade da luz é que vira trevas. A luz está operando aqui nesse salão e por isso que nós não temos treva aqui. Se nós formos no interruptor e desligar, a luz deixou de operar e as trevas agora sim instalam. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Jesus é a nossa luz.
E para que a gente ande em luz, nós precisamos ir para a fonte da luz, que é Ele. Como é que você corrige? Como é que você corrige sua sexualidade distorcida? Como? Não, agora eu vou fazer o seguinte, não vou mais entrar em sites ou em página, em feed de Instagram de ninguém que converse, que dialogue com esse tipo de sexualidade. Não vou fazer mais isso. Aí você começa a criar regras. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou diminuir o meu tempo de tela. É uma boa sugestão, porque nós estamos exageradamente envolvidos muito nisso. É uma ótima sugestão. Mas eu vou diminuir meu tempo de tela, eu vou fazer assim, então você se preocupa com coisas, ações, o quê? Externas. Isso vai durar uma semana. É que nem regime, né? Não posso falar muito em regime. Tudo bem. Você começa toda segunda. Na quarta você já está balançando. Na quinta você já desistiu. Na sexta você empurra o pé na jaca. E no segunda você começa de novo. Não é assim? É mais ou menos isso. Então vai ser só coisas, ações externas. Quando a gente quer mudar algo que vem de dentro para fora, a gente se aproxima da luz de Cristo. A gente diminui a distância com a luz que é Cristo. A gente encurta o relacionamento. A gente busca o relacionamento. Quando nós queremos mudar as ações externas, a gente se aproxima da fonte de luz, aí sim, com a vida nele e ele em nós, aí a gente tem mudanças estruturais na nossa mente e no nosso caráter. É somente assim que a gente muda. Não é com regras, não são com listas do que fazemos a partir de amanhã, segunda-feira. É com a proximidade de quem é fonte de vida, fonte de luz, pão que desceu dos céus. É se buscando nele, é se mirando nele, é se encostando nele. É por isso que o evangelho não é apenas para nos salvar. Eu tenho dito isso aqui na igreja. O evangelho é para a gente viver com o evangelho. Não é apenas para ser anunciado, mas é a pauta da nossa vida. É aquilo que a gente tem que ter sempre conosco. Há perdão nesse Deus. Há reconciliação nesse Deus. Há poder nesse Deus. O Evangelho denuncia tudo isso para nós. Há poder para mudar minha vida. Há poder para eu deixar de ser quem sou e ser mais parecido com Ele. Há poder para eu vencer o meu problema na área da sexualidade. Há poder em Deus para eu vencer a questão do dinheiro. Há poder no Senhor. Nos aproximemos da fonte da luz para que a gente mude internamente. Porque Jesus disse que a boca fala só do que o coração está cheio. O movimento articulado de boca e língua para fora é a expressão do interno. Lembre-se disso. Então você não começa de fora para mudar dentro. Você começa de dentro para mudar as ações de fora. E para isso, você precisa se aproximar da luz. Nós todos precisamos se aproximar do Senhor Jesus. Sempre. Sempre. Algumas aplicações para a gente finalizar. Cuide da sua vida sexual. Nós já batemos muito nisso. Nós precisamos entender que estamos expostos à cultura do sexo. Não brinque com isso. Há sexo em todos os cantos da cidade. Em todas as telas. Você não precisa cooperar, por favor, meu irmão, minha irmã. Você não precisa mais cooperar com esse tipo de conteúdo. Fazendo algumas coisas que a gente às vezes gosta de fazer. Publicando, compartilhando conteúdo que não é mais necessário. Aliás, tem que ser combatido. Cuidado com isso. Ah, mas é uma brincadeirinha. É dessas brincadeirinhas, dessas concessões que nossa sociedade chegou onde está. E sabe quando a gente leva a sério? Quando atinge só nossas crianças. Quando chega nas nossas crianças, aí a gente bota a mão na cabeça, se desespera, porque a gente não queria que chegasse nas nossas crianças. Mas, de alguma maneira, qual foi o tipo de combate que a gente teve em casa? O que foi que nós fizemos de fato? Quais foram as orientações que nós demos para nossas crianças?
Será que elas têm um exemplo saudável de uma relação equilibrada entre um homem e uma mulher dentro de casa, olhando para os seus pais? Qual é a referência que elas têm? Eu sei que pessoas aqui perderam casamentos, eu sei que tem pessoas solteiras, mas não importa. Se mesmo que você perdeu o seu casamento, mesmo que você seja solteiro e você tenha um bom testemunho, seus filhos serão impactados com o seu testemunho. Cuide dessa área. Não brinque com isso. A gente está acostumado, meus irmãos, a brincar. E eu me incluo nisso. Eu não estou me excluindo disso. É um chamado para todos nós. Mudemos a nossa relação com a questão da sexualidade. Senão, nós vamos, todos aqui, termos problema nessa área. Todos. É um assunto que a gente precisa encarar de fato. E o antídoto para isso é realmente, tem certas coisas que a gente precisa ser radical e se afastar definitivamente se a gente não quiser cair nelas. Cuide do dinheiro ao ponto, cuide da sua relação com o dinheiro, ao ponto que você seja sempre senhor e nunca servo. Você quem determina como vai ser usado. E não os padrões do consumismo desse mundo que determinam como você tem que usar o dinheiro. Aí é o mercado ditando para você. Não, a gente dita as regras para o mercado. É o contrário. Como cristãos, a gente usa o dinheiro, ele não nos usa. Como cristãos, a gente ganha para dar. Como cristãos, a gente recebe para compartilhar. Você não recebe para juntar, guardar, enfileirar e arrotar orgulho dizendo eu tenho, eu fiz, eu pude. Não esqueça, todas as nossas obras passarão, como diz a palavra do Senhor, pelo teste do próprio Senhor. Serão provadas pelo fogo. E o que ficará? Então entenda, dinheiro é bom, a gente não tem problema em tê-lo, mas ele é a raiz de todos os males. Destrói casamentos, destrói relacionamentos entre pai e filhos. Lembre-se, cuidado com o aspecto que você dá ao dinheiro. Você pode estar criando herdeiros ao invés de filhos. E eu sempre digo que herdeiros que é pais mortos para herdar a herança. Cria filhos para na velhice ele cuidar de você. Diga para ele sempre que o dinheiro ou o que vocês estão construindo não é mais importante. O importante é que eles cumpram um quinto mandamento, honrar seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então entenda bem isso. Não crie herdeiros. Cuidado na sua relação com o dinheiro vai impactar a relação do dinheiro dos seus filhos. E aí, herdeiro sempre quer que pai morra. E por fim, chegue-se para a luz. Diminua a distância. Como anda a sua vida devocional? De fato. E quando eu falo devoção, eu não estou me referindo a algumas pessoas que cumprem rigorosamente a leitura diária das Escrituras, com um tempo de 15 minutos, ele lê 3 capítulos e já vai contabilizando para acabar no ano inteiro a leitura da Bíblia. Isso é bom? Não é ruim, mas isso não é tudo. Eu estou falando de vida devocional, estou falando de contemplação de Deus todo dia e à luz da sua palavra, aplicando na nossa vida diariamente, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, em cada momento do nosso dia, a gente entendendo como é que o Senhor está sendo glorificado com isso, qual é o benefício disso para a minha vida, o que é que a palavra me instrui, qual é a orientação da luz para a minha vida. Dessa maneira, meus irmãos, cultivaremos uma vida devocional não só pragmática, para chegar no final do ano e dizer, li a Bíblia toda. Mas diminuiremos a distância e as trevas que a gente vive muitas vezes do nosso dia será dissipada pela luz. Uma boa leitura bíblica, ótimo, ajuda. Mas a aplicação dela em nossos corações, através de uma devoção, de uma contemplação, produz um efeito muito mais duradouro
durante o dia do que apenas cumprir um calendário de leitura bíblica. Quando eu falo de diminuir a distância, vir mais para a luz, é nesse sentido. É no sentido mais de devoção e relacionamento. Relacionamento com o Senhor. Que a gente possa buscar isso. E aí, a gente viva como filhos da luz. E não como filhos das trevas. Nós somos da luz, meus irmãos. Nós fomos chamados para dissipar a treva da nossa vizinhança, da nossa família. Da nossa família. Nós temos que ser um farol naquela escuridão da nossa casa. Nós temos que ser um farol no meio dos nossos parentes. Nós temos que ter algum sinal para dar para eles, para que eles, no meio da perdição que eles existem, que eles vivem, eles possam contemplar e olhar para nós e ver que a luz de Cristo brilha em nós. Você não pode esconder uma candeia debaixo da mesa. Você precisa colocá-la no velador. Para que assim ela ilumine tudo aquilo que está ao seu redor. Assim somos nós. Nós não podemos ficar como crentes secretos, escondidos só no domingo, na nossa bate-caverna. Nós precisamos sair daqui e ser luz desde segunda-feira até sábado, onde quer que a gente passe, para que a gente volte para cá no domingo, refaça de novo as nossas forças e saia de novo para iluminar. Nós somos filhos da luz. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a viver isso, para a glória dele. E o bem e o bem-estar das nossas próprias almas.